Prezados dirigentes, gestores, professores, técnicos, alunos e membros da comunidade externa da Universidade Federal Fluminense, que nos assistem pessoalmente e pela Web TV. Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública do Plano de Desenvolvimento Institucional referente ao período 2018-2022. Compõe a mesa de abertura o excelentíssimo senhor vice-reitor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, a presidente da Comissão de Orçamento e Metas, Silvia Maria Sela, os membros da comissão, professores Andréa Latgé, Hilton Leal, Virgínia Dresch e os técnicos Gisele Faria e Elcio Rocha. Passamos a palavra ao professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega para a abertura da audiência pública. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar os membros da comissão, os membros aqui da plateia e aos espectadores através da Web TV. É com grande satisfação que eu abro essa audiência pública, uma atividade que marca um novo momento, um momento de construção do nosso plano de desenvolvimento institucional, que mais do que resultado de força de lei é um instrumento fundamental de definição dos rumos da universidade para os próximos anos. É importante dizer que a construção desse plano de desenvolvimento institucional ele está em curso, é uma obra em construção, né, sob a coordenação da comissão. A professora Silvia vai ter oportunidade de explicar mais detalhes o método de construção do PDI. Mas, independente do método interno da comissão, que eu posso atestar foi feito com a maior dedicação e transparência possível, nós ainda assim decidimos por ratificar a necessidade da audiência pública para dar a maior visibilidade possível, para que seja verdadeiramente uma construção coletiva o futuro dos próximos anos da nossa universidade. Eu queria aproveitar esse momento inicial para fazer um registro do ponto de vista do contexto em que a construção desse PDI tem se dado, né? Nós tivemos dois planos de desenvolvimento institucional anteriores e que vinham respaldados por um plano pedagógico institucional que também está sendo reestudado por força, inclusive, dos instrumentos governamentais de indução desse processo de planejamento. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, nós temos, desde a nossa, que assumimos a administração da universidade, trabalhado na direção de tornar os processos mais transversais e transparentes, ou seja, mais participativos, eficientes e transparentes. Eu, em particular, tenho tido a oportunidade de coordenar um comitê de governança, onde nós temos representantes de diferentes setores com o objetivo de facilitar o trânsito das informações e, mais do que isso, o fluxo dos processos, portanto, dando mais celeridade e eficiência para os processos de um modo geral. E desse comitê de governança participam não só membros do gabinete, da Pró-Reitoria de Planejamento, naturalmente, mas também a coordenadora da comissão própria de avaliação, a professora Virgínia, a professora Silvia, coordenadora do comitê do PDI, ou de Orçamento e Metas, e todos articuladamente procuramos encontrar quais seriam os processos transversais à universidade, que são tarefas órfãs, quais que são retrabalho, e temos conseguido muito sucesso no avanço, como, por exemplo, a proposição do Sistema Eletrônico da Informação, do SEI, que vem na direção justamente dessas características que eu acabei de descrever para os senhores e senhoras. Então, esse momento é extremamente relevante da audiência pública para que tenhamos mais inputs na construção do plano que, em última instância, ele será aprovado pelo Conselho Universitário, portanto, ele é um plano construído a todas as mãos, né? Como o Conselho Universitário é um órgão de representação de toda a comunidade, mas ele passa por esse processo de estressamento, de contribuições, de aglutinação de opiniões, sempre na direção de tornar a universidade mais ainda inclusiva e socialmente referenciada e com base no conhecimento. Então, por isso, eu queria parabenizar a comissão pelo trabalho e desejar que tenhamos uma ótima audiência pública. Muito obrigado.
Muito bem. Registramos também a presença do professor José Valquimar Mesquita, que acaba de chegar, que também compõe a comissão do PDI. Esses são os membros presentes. E também registramos a presença da professora Luciana e minha, né, professora Virgínia, que compõem a comissão, que é mais ampla, que está elaborando o projeto pedagógico institucional. Bom, informamos que essa audiência ela está organizada da seguinte forma. Haverá uma breve exposição da Comissão de Orçamento e Metas por 10 minutos, seguida da abertura de inscrições de até 10 oradores, que terão 2 minutos cada para expor a sua pergunta oralmente, e, em ato contínuo, a comissão responderá às perguntas que foram feitas oralmente e por escrito, e recebidas por e-mail desde o período que nós lançamos a informação lá no site. Separadas por temas. Né? Temos à disposição papeletas, que eu já vou colocar aqui na mesa à disposição, para quem desejar fazer sua pergunta por escrito durante a exposição e dirigi-la à comissão com identificação do autor. Passamos, então, a palavra à professora Silvia Sela para dar início aos trabalhos. Bem, boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. E, como dito pelo professor Antônio Cláudio, a construção do PDI, ela necessariamente deve ser coletiva. E é por isso que a gente utilizou desse slide. Brevemente eu vou falar a respeito de como a gente está construindo o PDI, porque existe uma dificuldade relativamente grande da comunidade em geral em relação, a gente tem visto nas perguntas que estão sendo endereçadas à comissão mista, existe algumas dificuldades de entendimento com respeito ao papel da comissão mista de orçamento e metas na construção do PDI. Na verdade, a Comissão Mista de Orçamento e Metas tem 2 funções principais, que é sistematizar o documento, porque o PDI é, como já explicitado, um documento onde são colocadas as políticas institucionais, incluindo o PPI, né, dentro desse documento. Então, as políticas institucionais, todas elas, seja ela relativa a políticas de ensino, de graduação, de pós-graduação, enfim, todas as políticas institucionais fazem parte desse documento, vamos dizer assim. E a Comissão Mista de Orçamento e Metas tem o papel de sistematizar esse documento. Agora, para que haja o desenvolvimento dessas políticas institucionais, é obviamente fundamental que a comunidade participe da construção dessas políticas. Então, para que a gente possa elaborar o plano de desenvolvimento institucional, existe um determinado roteiro, que é um roteiro base, que é definido pelo Ministério de Educação e Cultura, e a gente tem que seguir esse determinado roteiro. A partir daí, então, dentro desse roteiro, como inicialmente já dito, nós temos que deixar claro no documento quais são as políticas adotadas para o ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, assistência estudantil, assuntos comunitários, também por isso da audiência pública, porque a comunidade do entorno também participa, e organização e gestão institucional. Para que a gente possa, então, definir essas políticas, o primeiro passo que a comissão mista deu e vem dando, né? O primeiro passo é partir de um diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Esse diagnóstico ele é dado por dados obtidos na CPA, que, aliás, tem aumentado muito, a gente está sabendo, tem aumentado muito a participação discente na avaliação, nas avaliações. Esse ano chegou a atingir 50 mil avaliações, então a comunidade discente tem participado bastante dessas avaliações. Então, a avaliação institucional são os dados, a princípio, da CPA e da divisão de avaliação que pertence à Prograde. Passo seguinte, que é o momento em que a gente está aqui, que é a audiência pública.
rever o PDI vigente também faz parte, para ver quais as políticas e o que deverá ser aperfeiçoado. A partir disso tudo, então, conceber alguns planos de ação para atender a esse desenvolvimento institucional. Finalmente, preparar o plano de desenvolvimento e, a partir daí, então, próximo passo é a aprovação no Conselho Universitário. Então, basicamente, o processo da Comissão Mista de Orçamento e Metas, o primeiro processo, que é o que está acontecendo, é o que a gente chama de análise ambiental. Nessa avaliação diagnóstica, como já dito, nós pegamos dados da CPA e da Divisão de Avaliação, que pertence à Prograde, e, a partir desses dados, nós definimos, então, como resultado dessas avaliações, nós definimos os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças, e destacamos para que nós pudéssemos, então, montar uma matriz estratégica. Essa matriz estratégica que foi montada teve como base essas avaliações, e essa matriz estratégica, então, foi disponibilizada no site do PDI, através de um formulário eletrônico, de maneira que o maior número possível de pessoas da comunidade possam fazer suas avaliações, apontar novos pontos anteriormente não destacados e dar sua opinião com respeito à significância daqueles pontos que foram destacados dentro da matriz. Então, esse formulário eletrônico, ele estará disponível, é importante, eu não sei se todos têm consciência disso, mas esse formulário eletrônico estará disponível até 20 de setembro no site ali destacado, para que a comunidade possa dar as suas opiniões. E, em seguida disso também, ou juntamente a isso, então, nós estamos realizando essa audiência pública para ouvir sugestões. A partir desse apanhado, ou a partir desse diagnóstico feito com a comunidade, então, a gente vai tabular os dados, ponderar os resultados, e dentro desses resultados, então, pretende-se, como já feito no PDI anterior, pretende-se desdobrar isso em perspectivas de desenvolvimento para a universidade. E dentro de cada uma dessas perspectivas, nós devemos, a partir, novamente, dos dados coletados, nós devemos, então, definir objetivos estratégicos e, a partir desses objetivos estratégicos, definir os indicadores que possam ser mensurados e verificar as metas de desempenho ao longo do período de 5 anos. Fica mais fácil, acreditamos nós da comissão, que a universidade apresente um mapa estratégico de maneira a que fique claro para todos os membros da comunidade, de qualquer dos segmentos, eles possam entender nesse mapa, visualmente, qual a participação deles em toda essa engrenagem, ou qual a participação dos membros para se obter as metas que a própria comunidade infere para a instituição. Então, as perspectivas, como eu coloquei, da maneira como estão hoje, elas são 4 perspectivas: resultados institucionais, pessoas, processos internos, infraestrutura e tecnologia. Por que essas 4 perspectivas? Obviamente que o objetivo é que a universidade tenha excelência e que ela forme o maior número de cidadãos possíveis e com qualidade. Esse é o objetivo de qualquer universidade. Então, dentro dos resultados institucionais, para que possa se obter as metas que são propostas, a base para isso, ela é composta de pessoas
infraestrutura e tecnologia, que juntos vão atuar nos processos internos, que através dos processos internos, então, que se desdobra ou tem como resultado final, deve ter como resultado final, os resultados institucionais que a comunidade deseja para a universidade. Obviamente que para poder atingir esse patamar que se deseja, há que se definir programas que atendam às metas que foram pré-definidas. Então, tudo parte dos programas, e esses programas, então, eles são definidos como programas estratégicos no sentido de se obter os resultados institucionais. Esse é o mapa estratégico da UF hoje, tá? Ele foi montado em 2012, 2013. Esse é o mapa hoje. Então, uma das atribuições da comissão mista é rever e atualizar esse mapa. E a comissão mista também tem um plano, né, digamos assim, de... como é que eu vou dizer? Ela tem o plano de integrar os sistemas e para que nós possamos ter os planos de desenvolvimento. Essa parte nós já temos. Nós precisamos ter essa parte aqui, que são os PDUs. Os PDUs são os PDUs, seriam planos de desenvolvimento das unidades. Quando nós falamos aqui em unidades, nós estamos falando em unidades organizacionais e unidades acadêmicas. Porque para a estratégia dar certo, certamente há necessidade de que o sistema todo esteja integrado. Ou os planos de desenvolvimento das unidades, sejam elas organizacionais, sejam elas acadêmicas, precisam estar alinhados aos objetivos e aos resultados institucionais que o PDI apresenta, respondendo a uma demanda da comunidade. Então, a gente espera que seja proveitoso, espero que tenha ficado relativamente esclarecido como é que essa comissão está trabalhando. Essa comissão, ela se reúne semanalmente, tem o site, tem e-mail, e qualquer sugestão que alguém queira dar, por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Elcio só vai entrar ali no site para mostrar como que participa da consulta pública, para até o dia 20 de setembro. Então, a URL do site está ali, é pdi.sites.uf.br. Aí que tem a aparência inicial dele, a página inicial, tem algumas abas ali, enfim. Não vou detalhar o site agora, mas podem explorar à vontade. A consulta pública aos formulários eletrônicos, o acesso aos formulários está lá embaixo. Não, mas pode clicar na imagem principal que já vai linkar. Ah, você botou aí, tá bom, sim. Tá legal. Tá. Aí aqui se escolhe o sujeito escolhe se é membro da comunidade interna ou da comunidade externa. Isso. Clica ali sobre o interna mesmo, que é o professores, técnicos e alunos. Vem as instruções e, por fim, os links para acessar o formulário. Dá um passo atrás só para na comunidade externa para poder abrir o formulário. A comunidade interna, para poder preencher o formulário, ela precisa antes se logar no e-mail @id.uf.br. A comunidade externa não precisa se logar, não? Quem é morador dos municípios onde a UF está instalada. Por favor, Elcio. Pode clicar. Então, clicando, né, as informações são muito semelhantes, e clicando lá no link do primeiro bloco, vai aparecer já a primeira bloco onde precisamos avaliar a relação entre oportunidades e pontos fortes. O segundo bloco, né, pontos fortes e ameaças, e assim sucessivamente. Então, o convite que nós fazemos como comissão, que a professora Silvia acaba de reiterar, é que o máximo possível de participantes acessem o site e façam a ponderação do formulário eletrônico.
ato seguido, abrimos, então, para as inscrições. Nosso planejamento é que hajam até 10 oradores para fazer as suas perguntas neste momento. Bom, obrigado. Inicialmente, queria dar os parabéns para a UF, né, como um todo, e para a comissão que está fazendo esse trabalho. É um trabalho bem grandinho, né, e às vezes não tem a colaboração e a participação das pessoas que a gente gostaria, né. Eu participei um tempinho e lembro disso. E aí, Silvia, para você particularmente, e para a comissão, né, eu vi que agora incluiu, e eu fiquei curiosa para saber de que forma os PDUs, né, e a participação das unidades, que era uma coisa que já vinha sendo pensada e que não existia, e achei interessante, queria saber como é que está isso e como vai acontecer isso efetivamente, né, e como vai integrar no PDI. Pois é, Regina, você trabalhou bastante, né, já nessa comissão, você sabe como é que funciona. Na verdade, a ideia do PDU, Regina, ela é uma ideia que a gente vai ter que construir ao longo dos 5 anos. Quer dizer, botar em prática ao longo dos 5 anos, né? Isso é uma extensão que a gente gostaria que, quando chegar o próximo PDI, a gente já tenha o planejamento de todas as unidades. Isso você tem que construir com as unidades, com as coordenações de curso, departamentos. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer ao longo do tempo. A gente tem a ideia de fazer para poder fazer uma gestão integrada do PDI. E é fundamental a participação das unidades. Não só acadêmicas, como a gente disse, mas as organizacionais também. Boa tarde para todos. Eu queria cumprimentar o nosso reitor em exercício, professor Antônio Cláudio, todos os membros da comissão, na pessoa da professora Silvia, presidente da comissão, e dizer que o plano de desenvolvimento institucional, ele é fundamental, importante e obrigatório, tanto nas universidades públicas quanto privadas. E os últimos planos que nós fizemos dentro da universidade realmente levou a universidade a ter um crescimento fabuloso. E eu quero lembrar que o professor Emanuel Paiva de Andrade, e eu queria parabenizá-lo, ele não está presente aqui, mas ele conduziu o nosso plano de uma forma assim brilhante. E com a ideia de colocar, obviamente, naquela época, o Reúne dentro do PDI. Isso deu certo. Então, eu acho, voltando agora aos dias atuais, que esse plano, no momento de dificuldade financeira, ele é fundamental. Agora, a comissão, Silvia, eu vou dar uma sugestão. A comissão não pode se resumir só a fazer essa primeira fase, que eu acho muito trabalhosa e importante, mas também deveria ter o papel de acompanhamento da aplicação dos recursos e também da prestação de contas. Porque se o PDI ele democratiza, né, o que a universidade quer fazer nos próximos 5 anos, porque chama toda a comunidade à discussão, por que também não acompanhar essa aplicação e a prestação de contas? Essa é a sugestão que eu estou dando, já que esse PDI vai começar em 2018 e vai se alongar durante 5 anos. Então, vai perpassar a atual gestão. E eu acho estratégico. No meu ponto de vista, o PDI tem que ser e deve ser o carro-chefe de qualquer gestão, de qualquer administração. Para você ver como foi importante aquele PDI, em 2013, o MEC deu um conceito 5 para a universidade, foi publicado em 2013, que permanece por 10 anos. 10 anos. Só vai ser revisto isso em 2023. E o que significa isso? Significa mais recurso na matriz orçamentária pelo conceito 5. Professor, concluindo, por favor. Eu vou concluir. Por todo o trabalho
Vocês vejam bem, né? Um momento desse importante, que nós estamos vendo que tem poucas pessoas, eu acho importante que as pessoas tenham tempo realmente para colocar as coisas que são importantes. E eu julgo isso assim, muito importante. Estou dando exemplo de como o plano foi fundamental, inclusive na matriz orçamentária da nossa universidade. Então, eu queria, Silvia, parabenizar toda a comissão no seu nome, parabenizar a universidade por esse momento, e eu estou sempre me colocando à disposição para poder contribuir e estarei presente nas mais variadas discussões. Eu faria uma pergunta, inclusive. Se nós vamos fazer discussões também no interior, como é que vai ser essa dinâmica, né? E quantas reuniões nós faremos antes do relatório final e antes do encaminhamento para o Conselho Universitário? Com respeito às atribuições da comissão mista, a comissão mista tem, de acordo com a portaria designada, a comissão mista tem atribuições de, como eu falei, sistematizar o documento após a consulta e de acompanhar os indicadores que foram pré-definidos. Com respeito às reuniões, eu gostaria de novamente enfatizar que, semanalmente, a comissão mista se reúne toda semana, está aberta a contribuições e tanto durante a reunião, porque não é reunião fechada, a reunião é aberta, outros fóruns de discussões, caso se julgue necessário, caso a comunidade julgue necessária, eu acredito que a gente possa ampliar esses fóruns de discussões, basta ver a demanda. E quanto à audiência pública no interior, a gente ainda está estudando, não sei se será possível ou não. Eu só fazer um esclarecimento, professor. Primeiro, a questão do acesso, essa razão pela qual está pela internet, e depois vai ter a discussão, o link aberto, e ainda está na internet para as sugestões. Então, ela está bem disponível, inclusive comunidade externa, então está bem aberta nesse sentido. Do ponto de vista do acompanhamento, da execução do orçamento e das metas, essa foi um movimento concreto que a administração fez de criar a governança e trazer a coordenadora da Comissão Própria de Avaliação e a coordenadora da Comissão Mista para participar, inclusive, das decisões da gestão. Isso é importante porque o PDI, como ficou bem claro, ele é um plano, funciona como um plano estratégico e as administrações têm a responsabilidade de torná-lo fatos, né? Concretos. Então, é justamente essa articulação que é um movimento concreto, e não um discurso, um movimento concreto de torná-los efetivos. E, de fato, se tem construído os mecanismos para o acompanhamento, né? Então, eu, pessoalmente, participo no Comitê de Governança e faço essa articulação com os setores para alimentar o que, no final, inclusive, se transforma no relatório de gestão. Então, são todos movimentos articulados que acho que a gente tem observado importantes avanços justamente no que se observou, né? De que é algo construído por todos e para todos. Acho que tem funcionado muito bem, a comissão tem feito um trabalho muito importante. Agora, sem dúvida, se buscam meios para se tornar mais participativo possível, né? Nem sempre a resposta vamos dizer assim, na intensidade que se espera, mas é justamente por isso que essa audiência pública está sendo montada, reuniões periódicas às terças-feiras, não é isso? Às terças-feiras, para a participação de todos, né? Bom, é que estamos agora em finais de agosto, né? Imagino que se a gente está falando de um PD que é para 2018, eu não sei quando que isso tem que ter sido, quando deve ser aprovado, né? Mas imagino que seja bem algo próximo, certo? Nós temos, por lei, né, digamos assim, a gente tem até março de 2018 para aprovar. Mas a gente acredita que a gente consiga fazê-lo até dezembro. Certo, porque eu imagino, então, que nesse ponto, nesse período que estamos, já tenha sido desenvolvida uma série de etapas e, nesse sentido, alguns pontos do próprio PDI já tenham sido definidos, não? Os pontos... Existe, como eu coloquei no segundo ou terceiro slide ali, existem as diretrizes para a construção do PPI. Já está sendo trabalhado dentro
disso existe o Plano Pedagógico Institucional, o PPI, que tem que estar inserido dentro do documento. Então, dentro desse documento, o PPI já está, é uma outra comissão que está trabalhando, já está em articulação junto com a comissão do PDI, eles já estão preparando o PPI. Agora, para que a gente possa fazer o corpo real do texto, ou, digamos, a parte mais importante do texto, que vai definir toda a estratégia de atuação, seja lá para que gestão for a partir de 2018, a ideia, quer dizer, a gente precisa, o primeiro passo é ouvir a comunidade. Muita coisa tem... O PDI é um documento muito grande. Isso aí, digamos assim, a gente está tentando, é uma pequena parte do PDI, que é tentar planejar estrategicamente as ações que vão levar aos resultados que se deseja. Agora, que resultados que se deseja? Essa é a parte que a gente está discutindo. É a comunidade que precisa dizer o que ela quer da universidade, né? O que a universidade oferece, ou como ela sonha a universidade ser. Então, a gente precisa desse diagnóstico. Certo. Ou seja, então, o PPI está definido, mas... Não, o PPI está sendo construído. Obviamente que o PPI já existe, o PPI existe, ele está sendo atualizado, assim como o PDI já existe, e ele será atualizado para os próximos 5 anos. Está sendo um trabalho conjunto, porque um deverá estar necessariamente alinhado com o outro. Aí a previsão para terminar de propor o PDI, porque até março é a aprovação no CUV, imagino. No certo? Conselho Universitário, sim. Então, mas para isso, eu imagino que deva passar também por algumas etapas prévias, não? Nós precisamos terminar de fazer o documento. Obviamente que, uma vez que a gente tenha o resultado dessa avaliação e que a gente tenha uma tabulação dos dados, né, e essa ponderação em resposta à comunidade, eu acredito que nada impeça que pelo menos essa parte, né, de onde vai se definir o restante, ele possa ser colocado à comunidade para ver e, se precisar, uma nova consulta pública. Existe tempo viável para isso. Tá. Então, está previsto, ou seja, a proposta, antes de ser aprovada pelo CUV, ser apresentada à comunidade. Sim. Certo. Sim. Tá ok, obrigado. Nada. Eu vou tentar, estou com... Talvez. Me deu a impressão que eu tenho, né? Está dando para entender? Mais perto do microfone. Me parece que essa fase que nós estamos executando agora é o momento de nós entendermos quem somos, né? E aonde queremos chegar. Eu resumiria dessa maneira, né? E uma coisa que eu queria observar é que, tão importante quanto é a palavra fomento, porque para chegarmos aonde nós queremos, é preciso que a universidade mobilize os seus recursos para isso. E uma coisa que a UF tem tido ao longo dos anos, que eu acho que é uma iniciativa espetacular da nossa universidade, desde lá 2004, 2005, foram os programas do PDI que procuravam focar nessas grandes metas e torná-las possíveis. Então, eu acho que é um grande desafio, e aí, para além desse primeiro momento, desse primeiro trabalho, é que a reitoria da UF vá construindo, vá resgatar, encontrar maneiras de canalizar recursos para que a comunidade, por meio daqueles editais que se faziam voltados para as pró-reitorias e superintendências, que a gente volte a ter a pujança daquele processo. Ou seja, que a gente, de fato, que acho que o que tinha de mais bacana, de mais importante no nosso PDI em relação a outras universidades, era que no nosso PDI existiam os programas, existia um fomento grande e que fazia uma diferença imensa, né?
E claro que isso a gente entende que houve cortes orçamentários, mas eu acho que é um desafio para todos nós reconquistarmos esse espaço, reconquistarmos que esses programas voltem a ter a pujança que já tiveram. Obrigado. Não é pergunta, né, Sérgio? É uma sugestão. Só uma observação, talvez não seja nem uma sugestão, né? Vamos dizer assim, é uma esperança. Uma esperança, a questão é o recurso disponível. Boa noite a todos, meu nome é Priscila, eu sou administradora e atuo no Instituto de Saúde Coletiva, e foi falado, né, retornando a primeira pergunta sobre os PDUs, porque assim, no âmbito do Instituto de Saúde Coletiva, a gente já tem desenvolvido que a gente chama de plano diretor, né, que na verdade entendo que será o PDU, né, o futuro PDU. Então, da mesma forma que existem assim, diretrizes para o PDI, né, como você colocou, diretrizes do MEC, já existe alguma diretrizes estabelecidas para esse PDU, até para a gente, nesse momento que a gente está de discussão, já houve discussão em todos os departamentos, a gente já está prestes a aprovar esse plano internamente, para talvez tentar alinhar, né, a esse PDU, essa proposta futura. Na verdade, as diretrizes, não existe diretriz exatamente para o PDU, que seria um não é subproduto, eu vou chamar, que seria uma fração do PDI como um todo. As diretrizes são as diretrizes do PDI. Entendi. Então, você mesmo falou a questão do alinhamento. É necessário que haja o alinhamento. Então, uma vez o PDI tendo as diretrizes, os PDUs, na verdade, se adaptam ou se alinham àquelas diretrizes. Entendi. Entendeu? Porque o PDI vai continuar existindo, ele vai sendo atualizado da mesma maneira que os PDUs deverão ser atualizados com o tempo. Né? Tá bom? Só uma observação sobre os PDUs. O que ocorre é que o que nós temos feito é alinhado as ações de administração com o PDI, de uma maneira mais próxima. Por isso, a Comissão de Governança fazendo esse trabalho transversal. A próxima etapa, como a professora Silvia disse, é que nós criamos, inclusive, com prazos e articulações, né, dialogicamente com as unidades, elas construam seus PDUs. Porque todos nós somos guiados pelo PDI. E lógico que acaba acontecendo de uma certa forma, pela percepção das direções e da comunidade de modo geral, algo na linha do que é definido do PDI, mas precisa ser um pouco mais alinhado, um pouco mais dialógico, né, de cobrança bilateral, vamos dizer assim, ou vamos dizer assim, numa dimensão maior do que só uma discussão interna das unidades, o desdobramento do PDI nos PDUs e o acompanhamento, tão importante quanto, na lógica, na metodologia do BSC, né, tão importante quanto planejar, é monitorar e corrigir, né, para que todos, articuladamente, atinjamos as metas estabelecidas no PDI. Né? Mas é bacana, o Instituto de Saúde Coletiva tem esse trabalho, tem algumas outras unidades também com iniciativas assim, pontuais de trabalhar algo tipo próximo ao PDU. Né? O STI, por exemplo, já trabalha há bastante tempo fazendo desdobramento interno do seu planejamento na luz do PDI. Né? Boa noite, eu me chamo Carlos Henrique, sou técnico administrativo da universidade, trabalho no gabinete do reitor e tenho uma pergunta que é a seguinte: existe alguma previsão para metas, para que se estabeleça metas dentro do contexto de sustentabilidade na gestão da universidade? A sustentabilidade está sendo prevista como uma meta a ser executada e alcançada, ou ainda não se falou sobre isso? Eu não sei se... Carlos, né? Sim. Carlos, eu não sei se você já teve a oportunidade de verificar o formulário eletrônico que está disponível no site. Sim. Você preencheu. Sim. Então, se você observar ali a questão dos pontos fortes e pontos fracos, quando a gente for derivar esses dados, né, para poder ponderá-los, você vai ver que esse ponto ele vai ter a significância que deve conter, vamos dizer assim.
Tá bom? Obrigado. Me desculpe, eu estou fazendo comentários porque nós trabalhamos à luz do PDI como deveria ser. O Carlos ele compõe uma comissão, a Deise coordena com representantes de toda a universidade para construir o nosso plano de logística sustentável. É algo que aglutina e articula as políticas de sustentabilidade lato sensu na universidade e que comporá um elemento de desdobramento do PDI. O PDI ele vai trazer os princípios, naturalmente, como a professora Silvia explicou, como princípios. Se desdobram em políticas, programas, projetos e ações. Então, o PLS ele vai na direção de um programa estratégico orientado pelo PDI. Assim como o plano de acessibilidade, que a Mariana da Progep que coordena, também num grupo bastante largo. Da mesma maneira, a questão da acessibilidade, até uma das perguntas aqui, desculpe eu estar talvez avançando um pouco no trabalho da comissão, mas como a gente conversou sobre isso, uma das perguntas aqui mandadas por e-mail era sobre a questão da acessibilidade na universidade, né? Lógico que a pergunta inclui também algumas perguntas mais operacionais específicas, que não é o objetivo do PDI. Mas o PDI, sem dúvida, vai incorpora já a dimensão de acessibilidade, até antes, não só esse PDI, né, mas ele ganha mais força nessa versão e se desdobra no plano de acessibilidade, que são mecanismos de articulação das diferentes iniciativas que vão orientar as unidades, não só administrativas, mas acadêmicas também na direção dessa questão da sustentabilidade e acessibilidade. Que a questão da acessibilidade e sustentabilidade são pontos-chave do projeto pedagógico institucional. Existe um ponto só para definição da política de assistência aos estudantes e, neste ponto, devem ser assinaladas as políticas em relação à acessibilidade, sustentabilidade, inclusão social, né, e toda essa estrutura voltada para os estudantes. E lembremos também que, a partir desse ingresso, deste período que já iniciou, já a política de ações afirmativas do Ministério da Educação já contempla pessoas com deficiência, já entraram pessoas dentro dessa quantidade de vagas destinada a pessoas com deficiência e, obviamente, vai ter que ser pensado muito seriamente nesse novo plano que está se desenhado. Raimundo Damasceno, eu sou coordenador do NAB. O que eu vou fazer aqui é pergunta, mas um pouco de sugestão. Eu acho que o PDI dá rumo e sustentação e segurança à universidade. Quando a gente foi fazer o estatuto, o regimento do NAB, a primeira coisa que a gente fez foi ler o PDI, para que estivesse consonante os objetivos da universidade, e não ficasse uma coisa dissonante. Agora, com relação foi falado aqui a questão do fomento, acho que foi o Sérgio, e eu gostaria de resgatar isso, porque o que acontece, o professor o Roberto falou também, que os recursos estão encolhendo. Então, mas existem novas perspectivas, e seguramente o Brasil vai passar por projetos seletivos. Então, eu não sei se aí eu pergunto à professora Silvia, se vocês enxergaram, se cabe dar a busca de novas fontes de recursos que vem aí. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O pré-sal aí vem com força total na questão do financiamento daquela cláusula de 0,5%, que corresponde a R$ 1 bilhão de reais por ano. Recursos que não estão no CNPq. O NAB foi construído todos com recursos dessa verba. O Instituto de Química, grande parte, está sendo construído com recursos da Petrobras. Então, a UF está muito pouco agressiva quando compara, por exemplo, com a UFRJ, que deve ter uns 4, 5 semelhantes ao NAB, construído com esse tipo de recurso. Outra pergunta que eu faço é se no PDI cabe os grandes temas, tipo água, a sustentabilidade nos grandes temas, água, mudanças climáticas, a questão da fome, da segurança alimentar, porque a UF, como qualquer universidade, a UF é boa nisso, ela está bem sintonizada com a sociedade,
Então, seria muito bom que ela apontasse nessa direção. Eu não sei se cabe no PDI, eu gostaria de ouvir a opinião da professora Silvia e do professor, do vice-reitor aí. Bem, eu acho que do que você, não é questão de opinião minha ou não, eu acho que do que você colocou, professor, se você observar a matriz estratégica que foi divulgada e você puder preencher o formulário eletrônico, tem um dos pontos lá que se chama oportunidades. Então, a busca de fomentos, ela está dentro, seja lá de onde for, ela está dentro do item oportunidades, porque a análise ambiental, de onde a gente traduziu e colocou uma matriz estratégica do qual saiu o formulário eletrônico para que as pessoas possam opinar através do site, ela define 4 questões, Ela apresenta 4 questões básicas. Uma questão é, em termos de diagnóstico, né? Para que as pessoas opinem a significância deles e suas correlações ou não. Um deles é os pontos fracos, o que a UF tem de ponto fraco. O segundo são pontos fortes, o que a UF possui como ponto forte. Ponto fraco e ponto forte, quando você fala em ponto fraco, o objetivo é que você hoje fortaleça, não é? E os pontos fortes é você aperfeiçoar ainda mais. Como é que tu faz isso? Existem oportunidades para isso, e o que você está colocando, eu entendo como as oportunidades que estão destacadas aqui, são pontos de oportunidades. Oportunidades se refere a cenário externo, tá? E ameaças, idem. Né? Então, os pontos fortes e fracos na análise ambiental é o cenário interno para o diagnóstico. As oportunidades e ameaças é o cenário externo, para que você possa aproveitar as oportunidades e poder superar as ameaças. Entende? Então, eu vejo que isso que você está colocando, ele está como uma oportunidade, de certa maneira, dentro da matriz, e a comunidade que vai preencher esse formulário, que vai dar significância disso ou não. Bom, Marcelo, só complementando exatamente o que a Silvia disse, mas a questão interna da responsabilidade da administração é fazer um saneamento financeiro, né, de resolver passivos, e dar eficiência para que a criatividade da comunidade provoque a nossa captação do ponto de vista de fora para dentro e de central para a periferia, são os grandes projetos. Então, por exemplo, via FINEP ou grandes financiadores. Agora, existe uma discussão que perpassa o PDI e a administração, que é a discussão da vida da universidade no cotidiano, né? Do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino e Pesquisa como diretrizes e nas unidades acadêmicas de um modo geral. E a questão da agressividade, para usar o termo que o senhor usou, institucional, ela tem que emanar da inteligência das pessoas capazes de criarem os projetos. E, naturalmente, a responsabilidade da instituição é prover os mecanismos com transparência e eficiência e responsabilidade para que isso se torne fatos. Isso é o trabalho que está sendo feito aqui, mas a gente espera que, naturalmente, pessoas criativas, conforme nós temos muitas na universidade, possam ganhar mais robustez através de ter algo, um instrumento que oriente estrategicamente e a administração responsável provendo os meios. Meu nome é Weiner. E eu gostaria, primeiramente, de parabenizar parabenizar a nossa administração atual por esse retorno ao PDI. Porque o PDI, ele é uma orientação para o caminho que a universidade vai. Então, é muito importante, nós temos como esse mapa que nos permite saber as necessidades e as coisas que são mais importantes da universidade. Tenha muitos recursos ou tenhamos poucos recursos. Pelo menos nós sabemos aonde vamos e aonde queremos ir com qualquer quantidade de recursos que nós tenhamos. E a minha pergunta é só uma. A comissão, ela é autônoma? A comissão do PDI, ela é totalmente autônoma? A comissão mista do PDI sempre foi autônoma, desde a sua criação. Ela é independente da gestão. Todos nós aqui presentes que trabalhamos na comissão,
não temos nenhum cargo específico para atuar. E, então, o PDU, onde as unidades irão fazer também o seu trabalho, né, de parte para o PDI, também serão autônomas. Mas, obviamente, as unidades, o que eu entendo que a comissão mista, ela pode e deve fornecer subsídios para essas comissões locais das unidades, sejam elas organizacionais, sejam elas acadêmicas. A comissão mista pode fornecer os subsídios para mostrar as diretrizes que estão contidas, ou a filosofia do documento que foi aprovado no Conselho Universitário. Eu suponho que as comissões também são independentes, mas, obviamente, o resultado de qualquer plano diretor tem que estar alinhado com o PDI, seja da gestão máxima, seja da gestão das unidades organizacionais ou acadêmicas. Ok, obrigado. Se eu só completar, professor Wagner, é importante deixar clara a diferença entre autonomia e independência. A comissão ela é autônoma porque ela não tem nenhum tipo de interferência externa, mas ela não é independente, ela é totalmente dependente do PDI e das diretrizes que a regulam, né? Então é importante, elas têm autonomia de criatividade, de nenhum tipo de amarra política, nada dessa natureza, mas elas são dependentes do seu ditame regimental, que é a própria lei, e o PDI que as define, né? Agora, sobre as unidades, eu não sei, é uma discussão que a comunidade vai ter que fazer, né? Mas, naturalmente, se imagina que sejam membros daquela unidade, que vão construir o PDU da unidade. Não sei como ser autônoma da unidade. Eu acho, pelo contrário, acho que ela tem que ser feita pela comunidade da unidade, né? Eu acho que a lógica seria essa, né? Eu acho que aí elas ganham, são partícipes da construção do planejamento da própria unidade, né? Bom, então, encerrando, eu gostaria de dizer que estou feliz com quem, né, pôde participar. Estou um pouco triste pelo fato, quer dizer, a comissão mista, né, certamente tem uma sensação assim de que a participação ela não está pequena, mas eu tenho certeza que ela não está grande, eu quero dizer. Mas eu tenho certeza que ela é participativa. A gente gostaria novamente de salientar que para vocês que estão aqui, para os que não puderam comparecer, que por favor acessem o site da comissão mista, preencham aquele formulário eletrônico. Ele é um formulário um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. A gente está falando da universidade para os próximos 5 anos. Então, eu entendo que a participação da comunidade é fundamental nesse aspecto. E eu agradeço as pessoas que participaram, e a comissão mista está à disposição para qualquer dúvida e para qualquer demanda que puder surgir. Eu só queria incentivar as pessoas que, já que nós estamos sendo gravados, né, que não se limitem a preencher o formulário, e mesmo se ficarem aborrecidos com o formulário, que não deixem de colocar questionamentos e sugestões para a comissão. Isso é muito importante, porque tem muitas vezes coisas que a gente não pensou e vocês têm uma ideia boa e vão colocar uma coisa positiva para a universidade, ou fazer uma crítica, que vai fazer a gente repensar nos pontos só levantados. É super importante que vocês façam esses posicionamentos individuais, independentemente do fato de estar escrito ou previsto ou não naquele formulário. É só um adendo. Oi, eu sou Yuri, eu sou estudante de cinema do IACS. Eu imaginei que havia uma pergunta relacionada sobre a retomada de algumas obras das construções, particularmente do novo IACS, que elas estão paradas. Eu queria saber se essa discussão está dentro do plano sobre as obras do novo IACS. Sim, houve algumas perguntas relativas não apenas com respeito ao IACS. A gente, quer dizer, todos nós sabemos dos problemas que existem. E se você entrar, novamente, se você entrar lá no formulário eletrônico, tu vai observar que lá, como ponto fraco, existe um item
que se chama Infraestrutura Inacabada Pós-Expansão. Isso a comissão, claro, não precisa nem de comissão para isso. É óbvio que isso é um ponto fraco. As obras não foram terminadas, né, várias delas. Então, isso está lá como um ponto fraco. E aí cabe à comunidade decidir qual é a significância dentre várias demandas que vão surgir. A comunidade vai dizer qual é a significância dessa infraestrutura inacabada pós-expansão, né, em relação às demais. Então, por isso que é importante que esse formulário seja preenchido, porque nesse formulário está lá, mas cada um vai dizer, olha, quando você correlaciona uma coisa a outra, você vai dar graus de significância àquela situação. Tenho certeza que a questão da infraestrutura é um dos pontos que terão uma significância bastante grande. Com certeza. Obrigado. Obrigada a você. Bom, então, uma vez que ninguém mais quer fazer uso da palavra, novamente a gente coloca à disposição a comissão do PDI, se reúne todas as terças-feiras, pode contactar a comissão pelo e-mail que foi mostrado, na página do PDI vocês podem ter, e a gente está aberto aí a sugestões e muito obrigada por ter... Depois de editado, o vídeo estará disponível. Tá? Muito obrigada e é isso. O café também está disponível. Boa noite. Obrigada.